como Jefté. Ivatá é um nome em hebraico. O gileadita era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Vou ler novamente para você entender. Ivatá é Jefté. O gileadita era um guerreiro hábil e corajoso. Diga assim, ele era hábil. Mais forte, ele era hábil. Ele era corajoso. Diga assim, ele era corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Diga assim, Gileade. Mais forte, Gileade. Sem dúvida no nome do Senhor. É rápido essa mensagem. Eu acho que Deus preparou poucas. Só preparou hoje nós aqui, que eu acho que isso vai nos tratar. Porque às vezes a mensagem, eu entendo muito isso. Às vezes eu prego. Eu já preguei para uma multidão de pessoas e a mensagem foi para uma pessoa específica que Deus determinou na igreja, naquela noite. Eu já preguei para 10 pessoas. A mensagem era para 10 pessoas. Eu já preguei mensagem que ela foi tocada, uma criança foi tocada. Então a mensagem, ela tem dias que ela vai ser para o visitante, mas tem dias que Deus quer falar conosco. E essa passagem, ela é muito interessante. Você vai encontrar ela em algum lugar, qualquer dia, quando você adquirir o livreto do pastor que vai sair em nome de Jesus. Mas essa passagem eu quero falar um pouco com você, porque eu estava meditando nela em casa e ela falou comigo. Ela é interessante e ela começa dizendo quem ele é. Eu acho isso tão bonito. Ela diz assim, Ivatá, Jefté. Ele era um gileadita. Isso identifica quem ele era. Ele era da tribo de Gade. Ele vivia na região de Gileade. E por ocasião, não sei se é algo do acaso ou é algo que foi uma forma de honrar onde morava, o pai dele tem o nome da cidade onde ele mora. O nome do pai dele é Gileade. Senhor Gileade. Ele é pai de Jefté. Vai dizer o texto que ele é um gileadita porque ele nasce na região de Gileade. Essa região é habitada pela tribo de Gade. Essa tribo, ela é descende do filho de Jacó, o sétimo filho de Jacó. E vai dizer o texto que ele é o 8º juiz escolhido dentro de Israel. Esses dias Deus não tinha profeta. Esses dias Deus não tinha profetas, Deus não tinha reis. Deus não era onde usar sacerdotes. Nesse tempo Deus usava juízes e juízas, homens e mulheres específicos para uma missão temporária, uma missão de libertação. Esse é o tempo mais obscuro que já houve em Israel. É o tempo do grande secretismo, quando Israel está dentro de Canaã e Canaã se torna, em vez de Israel se tornar detentor de Canaã, Israel se torna só mais um no meio de Canaã. Israel vai se misturar e com a mistura vem o que nós chamamos, quando você entra numa mistura, você vai começar a viver uma coisa chamada, como é que fala? Cultura. Uma troca de cultura vai acontecer. Uma mudança de cultura vai acontecer. O que vai acontecer? Ele vai ter cultura. Ele vai ter uma mistura. Então a cultura que eu tenho em Israel vai começar a se misturar com a cultura que existe em Canaã. Em Canaã, a cultura é totalmente diferente da cultura que os judeus têm. Os judeus têm leis pré-estabelecidas pelo próprio Deus, que foi dado pelo seu profeta chamado Moisés. 613 mandamentos e preceitos que devem ser de forma contínua praticadas dentro do povo de Israel. Mas quando o povo entra em Canaã, já que o povo não tem uma liderança de fato ali, esse povo vai começar a desandar, e esse povo não andou no deserto, então eles não viram os milagres de Deus. Eles são pessoas que ganharam heranças. Já viu a pessoa que ganha herança? Normalmente quem ganha uma herança, normalmente destrói aquilo tudo que foi construído. Por quê? Porque ele não suou. Ela não suou para valorizar o que está ganhando. É difícil uma pessoa ganhar uma herança e dar continuidade ao crescimento. Normalmente você ouve histórias de pessoas que ganharam herança e destruíram a herança do pai. Eu me lembro
que o vizinho da casa dos meus pais, ele morreu. E os seus filhos ganharam uma herança de R$1 milhão. R$1 milhão lá no ano 2000, no começo do ano 2000, era muito dinheiro. E os filhos começaram a fazer festa, comprar carro do ano, comprando picape, festa. A mãe estava em coma, o pai morreu, a mãe ficou 6 meses em coma. Enquanto a mãe estava em coma, o 1 milhão foi diminuindo, irmãos. Quando a mãe acordou, só deu tempo dela comprar um apartamento para alugar. Tinha apartamento que morava, só deu tempo de alugar um apartamento para morar, porque os filhos tinham torrado tudo em festas, torrado tudo em vida de luxo. E ali tudo que o pai construiu, o 1 milhão que receberam de herança, de seguro, foi indo embora. Por quê? Porque não suaram para ganhar aquilo. E receber herança é muito bom. Quem não quer receber uma herança? Nossa, eu oro, já pensou? Batendo na minha porta, você tem uma herança do teu bisavô, do teu avô, eu vou dizer, ô glória. Mas eu falei, dizer, ô glória, maravilha, louvado seja o Senhor. O problema é que a gente não suou para ter. Será que a gente vai valorizar como deve ser valorizado? E esse povo que está no tempo de Juízes, eles, como grande maioria que recebe herança e não valoriza, eles não vão valorizar o que Moisés e Josué fez, o que Caleb fez. Eles não vão valorizar o tempo que seus pais passaram no deserto, a saída do Egito. Nada disso eles vão valorizar, e eles vão se misturar. Então o tempo de Juízes é o tempo mais obscuro dentro do que se chama sincretismo, mistura. O povo está misturado com o povo daquela terra. Deus disse, entra, destrói, mata todo mundo. Porque Deus é cruel? Não, Deus não é cruel, mas Deus sabia que uma andorinha só, irmão, não faz verão. Deus sabia que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E ele disse, destrói todo mundo, porque se deixar um vai influenciar vocês. E não é assim que a igreja está ultimamente. O mundo está influenciando muito mais do que a igreja deveria influenciar o mundo. Não é o mundo que tem que trazer os seus costumes para dentro da igreja, é a igreja que tem que dizer para o mundo, aqui dentro é diferente. Se quer ficar, então vai se posicionar como um crente lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E você pode dar glória. Aleluia, verdade. Mas presta atenção, pastor, presta atenção. O texto vai dizer, Jefté, hábil, ele era gileadita, então ele era da tribo de Gade, ele veio da região de Gileade. Ele está dizendo, o autor, o escritor dessa passagem de Juízes está dizendo, estou identificando para você o personagem que eu vou falar. Ele veio da tribo de Gade, Gade é filho de Jacó, o 7º filho. Ele vai ser o 8º juiz de Israel. Ele é da região de Gileade. E o nome do pai dele é interessante, também é Gileade. Não sei se é por acaso ou é alguma forma de exaltar o lugar onde vive, mas o pai dele é Gileade. Só que olha que coisa linda, quem não quer ter o começo de Jefté? Olha para cá. Era um guerreiro, meu Deus, olha o escritor. Ele era, além de gileadita, ele era um guerreiro. Só que ele não era um guerreiro comum, não, ele era hábil. Ou seja, ele era diferenciado, ele era bom. Quando ele pegava a espada não tinha igual, quando ele lançava a flecha não tinha igual. Guerreiro como ele não tinha. E melhor de tudo, além de ser hábil, ele tinha coragem, corajoso. Que coisa linda! Olha que começo lindo! Apresenta quem você é, quem é teu pai, a cidade que você mora, e ele diz as suas qualidades. Quanto adjetivo bom para um homem só. Aleluia. Só que basta a primeira vírgula vir, que o escritor diz o defeito dele. E eu vou abrir um parênteses para você. O defeito dele não foi ele que escolheu ter. E na verdade eu nem sei se era um defeito dele, não. Mas olha o que o texto diz. Sua mãe era uma prostituta. Aqui eu vou abrir um parênteses. E eu vou tentar mudar esse texto aqui. Não estou mudando a Bíblia, mas eu vou trazer a luz para você. Será mesmo que essa mulher era uma prostituta? A vida inteira eu venho pregando que essa mulher é uma prostituta, mas hoje, esses dias eu parei e pensei assim, por que o nome dela é prostituta na Bíblia? Aí eu fui estudar, eu fui orar, fui buscar com Deus, eu quero te revelar o que Deus me trouxe. Essa mulher, ela era uma cananeia.
Ela era uma cananeia. Ela não era uma judia. E segundo estudiosos, o próprio Flávio José, Jefité é filho primogênito de Gileade. Gileade é judeu. E como bom judeu, desde que ele nasce, ele já tem um casamento nesses dias pré-estabelecido com alguém. Já tem alguém preparado para casar com ele no dia que ele nasceu. Era assim os casamentos antigamente. As famílias se uniam. E normalmente famílias da mesma tribo, para continuar progredindo a tribo de Gad, a tribo de Levi, a tribo de Judá. Não era comum você casar com alguém de outra tribo de Israel, para dar continuidade à tribo do seu patriarca, que leva o nome do seu patriarca. E ele já tinha alguém preparado para casar. Só que como ele morava em Canaã estava misturado, provavelmente ele se apaixonou por uma mulher cananeia. E essa mulher cananeia, ela vai ter um filho com ele. E esse escritor do livro de Juízes, sendo um bom judeu, zeloso com a palavra, zeloso com a lei, zeloso com Moisés, ele não vai tratar essa mulher de repente como ela deveria ser tratada. E ele vai dizer, ela é uma prostituta. Por que ela é uma prostituta? Simplesmente porque ela não é uma judia. Simplesmente porque ela não faz parte do nosso arraial. Talvez ela nem fosse prostituta, mas ela vai se tornar uma prostituta só porque ela não faz parte do arraial dos judeus. Observe que o problema não está na vida dessa mulher. Observe que o problema não está na história dessa mulher. Quem errou não foi ela. Ela já é cananeia, ela já está no mundo. Quem errou foi Gileade, que nasceu na tribo de Gad, que é filho de Jacó, que é filho de Abraão, que é filho de Israel. Ele está errado. Ele quer a cara de Deus. Ele quer o povo de Deus. É ele que se misturou com quem está de fora. Não quem está de fora se misturou com ele. Observe isso. Mas ele, sendo um bom judeu, esse escritor, ele vai tentar limpar a barra de Gileade. E não é assim no meio da igreja atualmente. Quando alguém pega, quando alguém erra, colocamos a culpa de quem está do lado de fora, colocamos a culpa no diabo, colocamos a culpa em todo mundo, mas não conseguimos olhar a nossa culpa, olhar no espelho e ver que o erro é quem está dentro da casa. Não é o mundo que muda a igreja, é a igreja que muda o mundo. Gileade estava errado. Oh, aleluia. Quem está errado é Gileade. Só quem vai levar o pejúrio, o título enfraquecido, o título de humilhação é essa mulher. Ela é uma prostituta por quê? Porque ela não faz parte do arraial. Porque ela não faz parte do nosso povo. Ué, isso me faz lembrar, sabe o quê? E eu abro um parênteses e eu vou lá em Jesus. Está todo mundo com a pedra na mão. E Maria está chorando, vão apedrejar para matar. Jesus diz, ei, ô povo de Gileade, pronto para julgar, não pronto para perdoar e para combater o pecado de dentro. Todo mundo está com a pedra. Jesus diz, ei, vocês hipócritas, quem nunca pecou que lance a primeira pedra. Vocês estão julgando ela daquilo que vocês fazem. Vocês estão dizendo que ela é o problema, mas o problema é vocês, porque vocês deveriam ser um exemplo e estão sendo aquilo que atrai o pecado. Gileade não era para se comunicar com essa mulher. Gileade não era para ter relacionamento com essa mulher, mas ele se antecipou e se relacionou. Ele se relacionou com ela e isso gerou um fruto. Esse fruto não é um fruto. Esse fruto não nasceu fadado ao pecado porque o pai pecou. Por quê? Porque Jesus ensina que mesmo que você peque, há um Cristo no céu que pode mudar a sua história, a sua vida, a sua trajetória. É só você dar o caminho dele. Oh, glória. Olha para cá. Gileade, ele estava errado. E eu comecei a ver que eu preguei a vida inteira esse texto de forma errada. Eu preguei a vida inteira esse texto de forma enganosa. Eu botava a culpa na prostituta. Eu chamava essa mulher de prostituta. Quem disse que ela é prostituta é só porque ela não está no nosso meio, que ela não presta. Quem disse isso para você? Quem disse isso para a igreja? Às vezes Deus tem um poderoso, uma poderosa princesa lá fora que quer trazer para dentro e
Só que o escritor da Bíblia quis encobrir o seu pecado. Por quê? Porque Gileade, ele tinha nome e sobrenome. Mas essa mulher é uma cananeia. Quem ela é? Nem nome na Bíblia tem. Que importância ela tem? Então cobre o pecado dela. Diz que o pecado dela cobre o pecado de Gileade. Diz que o erro dela é não de Gileade. Põe a culpa no vizinho, põe a culpa no parente, põe a culpa no ímpio. É melhor do que dizer que eu estou errado, que eu estou pecando, que eu preciso melhorar, que eu preciso voltar ao primeiro amor, que eu preciso me converter. É melhor botar a culpa em todo mundo por aquilo que eu estou vivendo, do que entender que tudo aquilo que eu estou vivendo é porque eu errei, é porque eu não acertei, é porque eu não fui fiel a Deus. É melhor botar a culpa no outro. E não é assim que a igreja está vivendo ultimamente? Não é assim que deve tratar o pecado? Joga para baixo do tapete? Glória a Deus. Não é assim que a igreja está vivendo ultimamente? Em muitos lugares estamos se escondendo o pecado em vez de tratar. Outrora o pecado era tratado. Eu ainda peguei o finalzinho de quando você tinha que ir na ceia, levantar a mão e dizer: eu quero confessar os meus pecados. A igreja perdoa. A igreja dizia: eu perdoo. Hoje não. Hoje está mudado. Hoje eu pego e continuo pecando e acho que está tudo bem. E alguém diz: e aí, profeta? E aí, profecia? Sai para lá, Satanás. Conserta o teu pecado para depois ser servo. E depois que for servo, talvez se torne a vida na presença de Deus. Aleluia. Voltando. O que eu acho lindo é que o texto começa exaltando ele, mas no meio do caminho abrem um parênteses e dizem qual é o defeito dele: filho de alguém indesejável, filho de uma mulher que nenhum israelita queria desejar, mas desejou, mas foi lá, coabitou, fez o filho. Só que ele está dentro da casa e o pai assume ele. Gileade, ele assume, ele é meu filho. Jefté vai viver comigo. Só que ele vai ter uma família. E no meio dessa família ele vai ter filhos com essa judia. Filhos que aos olhos dos judeus são de fato filhos que merecem o amor, a comunhão e que vão herdar a herança de Gileade. Quando Gileade morre, que começa o problema na vida de Jefté. Quando morre, o pai morre na vida dele, é aí que o problema começa. Você não conseguiu entender? Quando o pai morre na sua vida, é aí que o diabo tem legalidade para te humilhar. Não deixa o pai morrer na sua vida. Não deixa o pai morrer na sua história. Quando Gileade morre, aí o diabo diz assim: agora vamos expulsar. E que eu acho interessante que não é um cananeu que expulsa ele. Não é uma cananeia que expulsa Jefté. São seus próprios irmãos. Os seus meios irmãos vão lhe expulsar da casa. Sabe o que é isso? Às vezes, aprende isso. Às vezes, na sua caminhada, você vai pensar que o diabo vai usar o ímpio, que o diabo vai usar o cavalo de Satanás para te magoar. Não. O diabo vai usar o teu irmão, que está do teu lado, mas que não consegue ver o que Deus tem em você, ou até mesmo não acredita que Deus tem algo muito grande na sua vida. É por isso que às vezes você fala assim: por que meu irmão está me perseguindo? Por que meu pai está me perseguindo? Por que minha mãe me persegue? Por que minha esposa não se converte? Por que meu esposo não se converte? É porque ele ainda não entendeu que Deus tem algo valioso na sua vida. Mas vai chegar o dia que ele vai precisar, ela vai precisar de você para ajudar a obra. Levanta a mão, abre a boca e adora. Aleluia, Jesus. Deus, aleluia. Baixa um pouquinho. Glória a Baixa. Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aí, os irmãos vão dizer: o pai está morto, vai embora. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar, eu viajo, Jesus. Quando eu vejo essa história, eu vejo um personagem que não é muito falado na Bíblia, mas ele está lá na Bíblia. Todo mundo fala do filho pródigo, que pegou tudo e foi embora.
que abandonou o pai, errou. Mas e o primogênito? E o mimado? E o que achava que tudo era dele e não queria dividir com ninguém? Quando eu olho esse primogênito, eu vejo os irmãos de Jefté. Tu não tem direito a nada aqui. Nós sim, você não. Vai dizer no texto, que você lê essa passagem, acha assim, que Jefté, as qualidades dele são visíveis dentro de Gileade. O povo de Gileade sabe as qualidades de Jefté. Jefté, por onde ele passa, ele produz luz do Espírito Santo. Ele é hábil, ele é corajoso, ele é valente, ele é diferenciado, ele tem chamada, ele tem história. Não importa se a mãe dele não é aquilo que queriam que fosse, o que importa é que ele foi escolhido por Deus e ele tem qualidades. E onde ele passa, ele diz: esse homem é diferente. Mas quando morre o pai, todo mundo diz: fora da nossa cidade. A tua qualidade, as tuas qualidades ofuscam a nossa presença nesse lugar. A tua chamada, eu tenho inveja dela, eu tenho inveja da tua chamada, do teu ministério. Então sai de perto de mim, que eu não aguento ver Deus te usando. Meu Deus, é forte. Eu não aguento ver Deus fazendo algo na sua vida. Então sai daqui, Jefté. O teu pai é pastor, tua mãe é missionária. Você não é filho de crente, não é da vida de oração. Você vem do mundo. Sai daqui, Jefté. Você pode dar glória. Você pode dar glória sentindo Deus aqui. Que coisa linda, Jesus. Quando eu olho para Jefté, eu lembro do tal de Tarsis, o Saulinho. Quando eu olho para Jefté, eu vejo ele se chegando para Pedro, e Pedro dizendo: eu andei com Jesus, eu comi com Jesus, eu ceguei com Jesus. E você? Eu vi o terceiro céu. Eu não conheci Jesus da terra, eu conheci Jesus do céu. Talvez eu não era merecedor de estar na mesa com você, Pedro, mas Jesus me escolheu e está escolhido. Você comeu com ele, mas o traiu. Eu não. Eu persegui o povo dele, mas hoje eu sofro por ele. Eu dou minha vida por ele. Eu amo ele. Levanta a mão. Levanta a mão. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Jefté vai ser convidado. Tu já foi convidado na sua vida a sair de cabeça baixa e humilhado por alguma coisa que não foi você que fez, por algo que não foi você que escolheu? Já foi traído por quem você amava e por quem você gostava? Já foi mal visto e mal falado por quem você imaginava que estava contigo? Você já passou por isso dentro da sua casa? Já passou por isso na sua vida, na sua família, nos seus amigos, no seu emprego? Ah, Jefté, você é escolhido. Parabéns. A tua luz, ela incomoda quem não tem luz. Ela incomoda a escuridão. Você tem qualidade, mas o diabo quer enterrar ela, quer mostrar que você não é ninguém. Só que, meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Vou convidar ele para ir para Tobi. Tu sabe o que é Tobi? A Bíblia diz que Tobi é um lugar de pessoas vadias, desocupadas, pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm funcionalidade, pessoas desprezadas pela sociedade da época, pessoas inúteis aos olhos de muitas pessoas, pessoas que nós não valorizamos, porque quando olhamos achamos assim: esse cracudo não tem nenhum valor, esse morador de rua não tem nenhum valor, essa pessoa não é valorizada, essa prostituta não dá para mudar a vida dela, esse viciado vai morrer no vício, ele não tem valor, não tem valor para você, mas para Deus tem. Adora ao Senhor. Glória a Jesus. Olha pra cá. Aleluia. Olha pra cá. Ele vai para Tobi. Só que aqui eu vou te ensinar um segredo. Por mais que expulsem ele do meio de um lugar, fique tranquilo. Ei, Jefté, a presença ela não está naquele lugar. A presença está contigo. Aonde você vai, a luz vai lá e cega as trevas. Ele sai de Gileade de cabeça baixa, mas eu vejo o propósito de Deus.
Por isso que a gente tem que aprender a valorizar os propósitos de Deus. E não fiquem perguntando por que Deus. Só aceite os propósitos do Senhor. Senhor, porque eu saí do conforto de Gileade, da casa do meu pai, e agora eu vou para Tobi, um lugar que ninguém tem valor, vou me tornar desvalorizado. Não, Jefté, não é isso. Vai para Tobi, que eu vou mostrar para quem pensa que eu não sou capaz de pegar aquele que não são e transformar nos que são, daquele que não é para transformar no que é, que eu sou capaz de tirar o homem do monturo e dar nas vacas malhadas e fazer rei em Israel. Eu sou o Senhor e apenas eu tenho capacidade de mudar a história de alguém. Adore, adore, adore. Aleluia. Quando ele chega em Tobi, é lindo isso. Tobi é lugar de quê? Desocupado. Às vezes olha pra gente e acha que a gente é desocupado por causa do processo de Tobi. Ninguém entende o teu processo, só você e Deus. Mas quando você vai para Tobi, você não vai para ser mais um, você vai para modificar o ambiente onde você está. Aleluia. Já viu o crente que é cheio de Deus? Ele chega naquele lugar e alguém diz: não vai dar em nada. Mas depois de 4 anos levanta uma igreja, desce, abre na rua Turva número 60 e traz um povo que talvez alguém olhasse e dizia: esse não é nada, esse não é ninguém. E Deus disse: não, eu sou um exército que eu estou levantando, um exército valoroso nas minhas mãos, porque eu sou o Senhor, eu faço o que eu quero, como eu quero, eu preparo o exército que eu quero. Talvez você não se sinta valorizado, mas você está no exército de Deus. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Abre a boca, abre a boca. Glória a Deus, Senhor. Que palavra linda, Jesus. Pastor, e o que aconteceu quando chegou em Tobi? Ele conseguiu mudar o ambiente onde ele estava. Desocupados viraram pessoas com o mesmo adjetivo que ele: hábeis e valorosos. Aleluia. Quem não dava nada por eles, agora está valorizando eles. Quem não via valor em Tobi, agora está encontrando um exército de homens sábios e valorosos. O crente que não tem condição de inundar, de influenciar o que está à sua volta, ele precisa orar e jejuar novamente, porque a Bíblia diz que onde o crente chega, chega a luz, e onde a luz chega, a treva sai. Quantos testemunhos de lugares que outrora eram casa de adoração a Satanás, e hoje são Assembleia de Deus, são igrejas de adoração a Deus. Várias pessoas que ficavam na madrugada dentro de um cemitério, fazendo coisas erradas para o diabo, e hoje estão na igreja, ajoelhados, orando ao Senhor, porque tem um crente como Jefté, corajoso, hábil, cheio de Deus, que foi lá e tirou a mão de Satanás e trouxe para o Senhor. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Meu Deus! Se você não entende isso, se você não compreende isso, tu vem aqui hoje para mudar a tua história. Não importa quem você é, de onde você vem, importa que Deus te escolheu e está escolhido. Amém. Aleluia. Fique de pé, Jesus. Dá para você. Entra aí, fecha aí quem chegou agora. Dá a mão a mim, pessoa que está do seu lado. Ai. Richo, berrácia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Jefté, tu é hábil, corajoso, mas tu tem um defeito. E o teu defeito conseguiu esconder suas qualidades para o homem. Mas as suas qualidades para Deus são muito maiores do que os defeitos que os homens veem. Tu vai para Tobi para ser mais um. Eu vou para Tobi para influenciar. E vou transformar desocupados em ocupados para a glória do Senhor. Aleluia. Ele está em Tobi e sabe o que acontece? Quem expulsa ele é muito corajoso para expulsar. Mas os inimigos
estão a caminho. Uma guerra iminente está na frente. E todos aqueles que foram corajosos de verem sair da cidade, os anciões, os irmãos, a família, as pessoas, e não fazer nada, começam a ver uma guerra que não tem como fugir. E alguém vai dizer, e agora? E alguém vai dizer, somos irmãos de Jefté. Aí os irmãos, não, a gente não é de guerra não, a gente só sabe expulsar o irmão, mas a gente só vem para a igreja para expulsar o próximo. Então somos anciões, não, a gente tem título, mas não tem chamada. Foi o papai que era pastor que me colocou aqui e eu fiquei, é a herança do meu pai. Mamãe que era missionária me deu o título e a herança da minha mamãe. Mas eu não consigo expulsar esses demônios que vão vir. Esses daí você tem que ir lá naquela pessoa que não tem sobrenome, que não tem de repente, nem sabe ler direito, mas quando ora, a unção desce, agora se manifesta e tem é revelado. E não é assim que a igreja está vivendo? Cheia de gente com sobrenome que não tem chamado. Alguém vai dizer, não, mas e agora? O que faremos? Aí eu lembro do Chapolin Colorado, o que será de nós? E agora? Quem poderá nos defender? Oh, glória! Aí alguém grita, lembra de Jefté? Oh, aleluia! E seu Espírito Santo de Deus falou, lembra daqueles que você expulsou? Daqueles que você já disseram que não tinha valor? Mas é aquele que nós escolhemos. É Jefté que tem a chamada. Você quer ou não, vai ter que aceitar. Agora! Aí alguém vai dizer, mas nós expulsamos. Ué, vocês não foram homens para expulsar? Agora sejam homens para pedir perdão. Lá vai a caravana daqueles que acham que são, mas não são. Lá vai a caravana dos altivos, dos arrogantes, dos que matam as pessoas só porque tem chamado. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente que tem chamado que está travado. Porque os sobrenomes estão tentando dominar tudo. Mas ainda há remanescentes que não vão se dobrar. Quem chamou foi Deus. Quem chamou foi Deus. Quem chamou foi Deus. Lá vai eles. Entra em Tobi. Olha! Eles achavam que Tobi era lugar de são culpados. E eles nunca entrariam em Tobi. Por quê? Porque eu sou o pastor fulano de tal. Eu não vou dentro da comunidade de juramento, eu não subo lá, eu só prego nos grandes altares, eu só prego nas grandes igrejas, eu sou cantor famoso, eu só canto nos eventos grandes. Lá no juramento eu não vou, porque lá tem gente armada, porque lá tem gente assim, e Jesus estaria onde se estivesse na terra? Lá em Tobi. Não em Gileade. Gileade já tem, lá em Tobi. Vai ter que entrar. Mas eu não quero, você não quer, mas eu, Senhor, estou mandando. Aleluia. Você não expulsaram Jefté? Agora vai ter que chamar de volta. Aí eu olhando de Anás e Caifás, tu vai morrer, porque tu blasfemou que é o Filho de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado. E o conteúdo e o valor de Anás e Caifás acabou. O valor que eles tinham acaba ali. Ah, que arrependimento. Lá vai eles. Ó. É igual os irmãos de José. Olha pra cá, estou terminando. 5 minutos. É igual os irmãos de José. Vai embora, escolhido. Mata ele. Olha ele pra fora daqui. Vende ele. Aí lá no capítulo 50, sabe o que acontece? Hein? Vai pra cá. José se revela. E a primeira coisa que a gente pensa, será que ele vai nos matar? Quem não tem chamada não entende o seu ministério. Quem não tem chamada não entende a presença de Deus. Eles entram em Tobi e eles falam, Jefté, está vendo uma guerra. Se eu fosse Jefté, eu dizia assim, e aí, o que eu tenho com isso? Estou bem aqui agora em Tobi. Tobi agora aqui, está bombando o Tobi, está cheio da glória de Deus. Aquele lá que você já pensou, para lá, diácono da presença do Senhor. Aquele lá que era beberrão, presbítero da casa de Deus. Aquela lá que você dizia que a prostituta é missionária. Olha o diabo saindo. Olha o anjo manifestando. Olha já levando. Deixa eu aqui. É, papai. Mas desse jeito que o Senhor fala.
nome, sobrenome, mas não tem chamada. Jefité volta bagunçando lá, Jefité. O diabo entra lá e não sai, não sai. Irmão, vocês. O igreja que o diabo entra e faz gracinha, sai fora, Satanás. Aqui é a cara de Deus, aqui tem presença do Senhor. Agora! Aleluia! Jefité! Volta. Precisamos de você. Fala de novo. Precisamos de você. Para glorificar de pé, igreja. As pessoas de mim. Eles lembraram de mim. Aleluia! Faz o seguinte. Eu vou. Mas tem duas coisas que eu vou te ensinar. Ele diz assim, eu vou. Mas eu não vou voltar para ser mais um. Eu vou voltar para liderar. Porque foi para isso que Deus me chamou. Tomem vergonha na cara e se coloquem na posição de vocês. E respeitem a decisão de Deus. Tá bom, Jefité, pode liderar. Vamos voltar? Eu não quero vocês como exército. Eu quero o exército que Deus me deu. Oh, aleluia! Eu não vou lutar com vocês, eu vou lutar com quem Deus colocou do meu lado. E quem está comigo para o que deve vocês têm título, tem nome, mas não tem valentia, não é chamado. Não foi assim que Deus fez com Davi. Lá na caverna de Adulão, os capitães de Davi, 37 homens cheios de Deus, que eram senhores, eles eram mencionados, eles eram como esses homens de Tobi. Mas Deus levantou o maior exército que Israel já teve, na mão de rejeitados. Deus deu vitória para Davi, levanta a mão, e agora. Faça uma oração que eu vou terminar. Que presença é essa? Alguém desse fundo aí, que presença é essa? Fecha esses olhos. Fecha os olhos que eu vou terminar agora. Aumenta esse fundo. Fecha esses olhos. Aleluia! Vai me dar um texto. Que o rejeitado está voltando. Até esquecer que ele era filho de uma prostituta. Até esquecer que ele era filho de uma cananeia. É assim mesmo. No começo o diabo mostra. Deus mostra suas qualidades. E o diabo seus defeitos. Mas passa pelo processo. Que lá na frente o diabo não vai ter capacidade mais de levantar seus defeitos. Até ele vai ter que dizer, esse é chamado, essa é chamada, esse tem qualidade, essa tem qualidade, esse é diferente, esse é diferente. Começa a adorar, 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 começa a adorar. Entendeu porque o culto foi só para nós? Jefité de Jesus. Rejeitados pelo homem, mas escolhidos por Deus. Cadê o missionário? Cadê o missionário? Tá a camisa ali, vem cá, tá a camisa ali. Dá uma baixa naquela jovem ali, por favor. Abraça aquela jovem ali que entrou. Ela não entrou por acaso não, minha filha. Vai lá, ele abraça ela, ora por ela ali, ora. Porque aqui é lugar onde o Espírito de Deus habita. Onde o Espírito de Deus habita. E o exército de Deus somos nós. E a Deus.
Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E mesmo que diga que você não, irmão Rosimeire, mesmo que diga que você não tem valor, você é valorosa. Ei, Rosimeire, você, mesmo que diga que você